Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Alguns mapas publicados da genealogia Stuart indicaram erroneamente Walter o Hyde Stuart com seu avô Walter Tiny de Lochaber. Esse erro surgiu porque uma forma alternativa do nome Alan era Flan, o que se confundiu com Fleancé, o nome do filho de Banquo. Na verdade, o segundo Walt Fitzalan é que foi nomeado como Grand Seneschal escocês do rei Davi I, que morreu em 1153. Walter chegou à Escócia por volta de 1138 e recebeu o rei Davi I terras em Herefordshire e East Lothian. Ao se tornar o High Steward da Escócia, Walter obteve a mais alta das posições concedidas e também se tornou chanceler das rendas do tesouro. Este último posto trouxe a face chequii ao armorial dos Stuarts, que seria o chequii representa a tabela xadrez que era usada para cálculos monetários. E daí deriva o termo inglês moderno exchequer, que seria aplicado ao Departamento do Tesouro Nacional, exchequer. Durante o reinado do neto de Davi, Malcolm IV, Walter fundou o convento de Cluniac Paisley e foi nomeado comandante do exército do rei. Em 1164, a costa de Helmfru foi invadida por 160 navios de guerra nórdicos do poderoso Somerled, Thane das Ilhas. Os navios eles continham mais de 6.000 guerreiros determinados a conquistar, mas chegando à terra firme foram derrotados por um contingente muito menor sob o comando dos cavaleiros pessoais de Walter. Na biblioteca do Corpus Christi College, Cambridge, há um manuscrito do monge William de Glasgow, que dá um testemunho pessoal da Batalha de Helmfru em 1164. Um monge afirma que Somerled foi morto no início da luta, após o que os invasores foram massacrados. A batalha também estava descrita em Chronicles of Man, que seria of Holyrood and Melrose. De todos os reis escoceses, o jovem Malcolm IV, conhecido como o Donzelo, foi o mais fraco, que ele provou quando cedeu os valiosos territórios de Columbria a Henry II da Inglaterra. Em seguida, ele foi a Toulouse quando tinha 14 anos e passou o resto dos seus outros 10 anos no exterior. Foi bom para a Escócia que Walter, o Stuart, estivesse lá para administrar as questões políticas, militares e financeiras no lugar do rei. Malcolm IV foi sucedido pelo seu irmão William em 1165. Ele era um personagem muito mais forte, recebendo o apelido de O Leão. Um pouco depois de sua ascensão, William tentou recuperar Northumberland e Cumberland de Henry II em Alnwick, em 1174. Nesta época, o rei Henry da Inglaterra era casado com Eleanor de Aquitânia, que seria a ex-esposa do Luís VII da França. Mas seus filhos, com a aprovação de Eleanor, ficaram do outro lado de William dos escoceses na disputa de Cumbria, voltando-se contra o pai no campo de batalha. No evento, William foi derrotado e capturado, sendo posteriormente obrigado a assinar o Tratado de Falaise, reconhecendo o rei inglês como Senhor Supremo da Escócia. William ficou sob custódia e, mais uma vez, Walter, o Hyde Stewart, assumiu as rédeas. Walter Fitzalan morreu em 1177 e foi sucedido por seu filho, Alan, como segundo High Steward. Em 1189, Alan entrou para a Terceira Cruzada com o filho e sucessor de Henry II, Richard I, que seria Coeur de Lion, Ricardo, Coração de Leão. Antes de partir para a Terra Santa com Alan, o rei Richard declarou
nulo o Tratado de Falaise, reafirmando o direito da Escócia à independência. Alan Stewart morreu em 1204 e seu filho Walter se tornou o terceiro High Steward, o filho e herdeiro de William Alexandre II. Esse Walter foi o primeiro a usar o nome Stewart e também foi ele quem elevou o convento Paisley ao status de abadia em 1219. Em 1230, ele já era justiciar no norte de Forth, além de chanceler. O rei seguinte, Alexandre III, tornou-se um dos monarcas mais impressionantes da Escócia, embora no começo seu reinado estivesse sujeito à regência papal do quarto High Steward, o filho de Walter, Alexandre. Naquela época, os invasores nórdicos estavam causando problemas e, em 1263, a frota do rei norueguês Hakon chegou a Clydeside. Eles foram derrotados na Batalha de Largs pelas forças escocesas, sob o comando de Alexander Stewart, que foi recompensado ganhando o domínio de Galloway. O rei Alexandre III se casou com Margaret, filha de Henry III, Plantageneta da Inglaterra, e para manter a paz como um rei da Noruega, sua filha, a princesa Margaret da Escócia, casou-se com o futuro rei Eric II. Infelizmente, ela morreu de parto pouco tempo depois, 2 anos antes da morte do seu pai, que não deixou herdeiros do sexo masculino. Isso significava que a única herdeira ao reino dos escoceses era a neta de Alexandre, a donzela da Noruega, que tinha apenas 3 anos de idade. E assim o quinto High Steward, Sir James, filho de Alexandre Stewart, se tornou regente na Escócia. Os escoceses começaram a se preocupar com o fato de sua nação ficar sob o governo da Noruega. O bispo de Glasgow foi procurar o tio da donzela, rei Edward I da Inglaterra, para conselhos, mas por causa das aspirações dos Plantagenetas quanto ao controle da Escócia, a resposta de Edward foi previsível. Ele sugeriu que Margaret, donzela da Noruega, se casasse com seu filho Edward Cynon, que foi trazida para o norte Plantageneta inglesa. Edward I, 4 anos depois, porém foi decidido que a jovem herdeira seria trazida para a Escócia a qualquer custo. Em setembro de 1290, Margaret, a rainha dos escoceses, que só tinha 7 anos de idade, singrou para sua terra soberana, mas morreu de maneira súbita e misteriosa quando seu navio chegou a Orkney. Na sequência dessa tragédia, Sir James Stewart se empenhou em manter a paz, mas as emergentes guerras de sucessão e independência estavam destinadas a infestar a Escócia por muitos anos. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu em todo esse passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.